Eu trouxe aqui algumas recomendações, né, de podcast. Eu acho que, primeiro, a gente queria começar com os podcasts americanos, que serviu de muita inspiração para a gente. Primeiro é o Core IM, um podcast que é considerado pelo TDC o melhor, assim, da medicina. Ele traz assuntos, assim, de maneira muito didática e o que você precisa aprender no seu dia a dia. Ele é um podcast, assim, que a qualidade é muito boa. E esse episódio, então, de 5 pérolas no paciente com insuficiência cardíaca é excelente. E o legal é porque no site deles você consegue ver a parte transcrita e clicar no momento em que ele fala tem um artigo que mencionou isso, e aí no podcast dele, você consegue acompanhar o que está sendo discutido e clicar no artigo. É fantástico nesse sentido. Um que também foi muita inspiração para a gente foi o The Clinical Problem Solvers. Eles discutem casos clínicos, então os nossos episódios de casos teve muita inspiração neles. E eles discutem vários assuntos diferentes, às vezes eles sabem da resolução final, às vezes é segredo, como é o nosso. Então, dá para você também aprender algumas abordagens de síndromes diferentes. E o legal do Clinical Problem Solvers é que no site deles também, eles têm alguns esquemas, né? Por exemplo, quando você clica ali na parte de esquemas, ele dá qual esquema de qual área que você quer. Aí, se você clicar em pneumo, por exemplo, ele fala, eu tenho esquema de dor torácica, quilotórax, dispneia, cavidade pulmonar, nódulo pulmonar. E aí você clica, por exemplo, em dor pleurítica, dor ventilatória dependente, ele te dá esse esquema, onde ele te fala exatamente quais locais pode causar dor, que geralmente são esquemas que são trabalhados em algum episódio, né? Então fica bem interessante você ter a parte visual e a parte de áudio junto. Ainda de recomendação tem o The Curbsiders, né? O Lucas falou que ouve esse, é muito bom também. O Curbsiders é um dos podcasts que é patrocinado pelo ACP, né? Que é o Colégio Americano de Médicos. Então eles têm um assunto também bem atualizado. Esse aqui foi retirado no episódio de fadiga, e aí no site deles tem um texto falando um pouquinho, tem uma imagem para você decorar. Então, você consegue aprender de várias maneiras diferentes o mesmo episódio, né? E por último, dos podcasts americanos, queria trazer esse The Internal at Work, que é um podcast canadense, que eles fizeram esse Basic Camp médico, né? Então, é um acampamento de medicina, onde eles fazem a cada semana um assunto. Eles dividiram por semanas, essa é a semana da cardiologia, e aí tem um podcast de 7, 10 minutos de FA, insuficiência cardíaca, síndrome coronariana, doença pericárdica e taquicardia ventricular. Aí o próximo é a semana da UTI, que vai trabalhando sepsis, SARA e tudo mais. E quando você clica, você além de poder ouvir um episódio de 9 minutos, também tem essa parte escrita, né? Que é onde eles escrevem os principais tópicos, tem uma imagem junto. Você vê que na mesma pegada dos outros podcasts tem um conteúdo a mais. E por último também, acho que vale a pena só mencionar que os principais jornais também têm podcast, né? O New England já tem 4 linhas editoriais diferentes de podcast, o JAMA também tem mais de uma linha editorial de podcast, e o Annals on Call, que é o podcast do Annals of Internal Medicine. Então, todos eles trabalham ou assuntos que estão nas revistas ou assuntos diferentes. Então, naquela mesma ideia que eu tinha mencionado lá atrás, que tem pessoas que aprendem de maneiras diferentes. Outra lendo, outras pessoas estão ouvindo. E para trazer podcasts brasileiros que são muito bons, queria trazer esses dois, que é o 15 Minutos em Emergência, do Júlio Marchini, que é um podcast que foi o primeiro podcast médico que eu ouvi, muito bom. E o Tópicos em Clínica Médicas, que traz tópicos rápidos, às vezes episódios de 10 minutos, 12 minutos, e eles conseguem também trazer bastante conteúdo nesse sentido. E tem a gente também, né? Fazer um pouquinho do jabá, né? Já que o Lucas já fez o jabá dele, fazer um pouquinho do nosso também. O Tá de Clinicagem tem vários podcasts diferentes, episódios diferentes, com formatos diferentes. O Caso Clínico é um formato que a gente gosta bastante. Aqui eu trouxe 3 que são os que a gente mais gosta. Tem o de prurido, tem o meu preferido, que é o de hipercalcemia. O de hiponatremia, por exemplo, é um recente que é muito bem aceito também pelos nossos ouvintes. Às vezes a gente revisa algum guideline, então o ESC lançou um guideline de TEP em 2019, a gente trouxe 4 pontos importantes do guideline que vale a pena os nossos ouvintes ficarem por dentro. A gente trouxe a atualização do DINA 2019 no episódio 18. Tem o TDC Lab, que é um episódio pela ótica do exame, né? Não pela ótica da doença, onde a gente fala as características do exame. Tem o TDC Lab de líquido acítico, hemocultura. Então, pode falar.
Fã? Fã também, fã, é um episódio que a gente fez recentemente, que é muito bom. E tem os episódios temas, que são que a gente também trabalha, tem bastantes, esses últimos dois foram os últimos temas trabalhados. Esse último aqui, episódio 90, Eu Não Tô, o João, tá? É um episódio excelente de transtornos relacionados ao uso do álcool. Tem muita informação importante de um assunto que não necessariamente é tão trabalhado aí por aí afora. Ok? E, por último, tem os de Covid, né? Que acabam sendo a gente tenta não ficar monotemático, né? Porque se fosse fazer episódio toda vez que saísse algo novo, a gente ia fazer semana sim, semana não, mas a gente de vez em quando para falar alguma coisa de Covid. Esses são os últimos dois episódios de Covid, tratamento precoce e de vacinas. E o último jabá nosso Instagram, né? Que hoje está com 72 mil seguidores, a gente consegue trabalhar várias coisas diferentes, às vezes tópicos que não dá para fazer um podcast sobre isso, mas vale a pena uma parte sobre isso, que é, por exemplo, alterações laboratoriais da doença de Wilson, ciprofloxacina para cistite, rotação de opioide, que é uma coisa que a gente só menciona no nosso episódio de cuidados paliativos, e aqui é trabalhado com mais propriedade. Então, na mesma ideia dos podcasts americanos de você ter tanto a parte de áudio quanto a parte de visual para aprimorar seu conhecimento, né? A apresentação é isso só. Complementando aí também, acho que tem o nosso Twitter, né? Que a gente tem semanalmente aí um desafio da semana em forma de imagem. Tem também uma seleção de artigos, que essa parte é bem legal se você quiser ficar por dentro das últimas evidências. A gente faz um resumo em 3 tweets de 3 artigos legais da semana. Então, essa é uma coisa bacana para ficar ligado do que sai nos maiores jornais do mundo. E tem também um tutorial por semana. Por exemplo, o nosso último tutorial dessa semana foi sobre os casos de mucormicose e Covid, o que é mucormicose e tudo mais, que é o fungo negro aí que o pessoal falou da Índia, né? Então, vale a pena ficar ligado também no Twitter.